Seja muito bem-vinda ao Vem com o Tempo podcast. No meu podcast, eu compartilho as minhas experiências e percepções ao longo do tempo para te ajudar no teu desenvolvimento pessoal. Pega aí teu fone de ouvido e deixa que eu te leve para conhecer um pouquinho mais das minhas vivências e ideias sobre coisas da vida. Eu me chamo Valquíria Tavares, sou uma mulher de 32 anos e também sou psicóloga com pós-graduação em psicoterapia cognitivo-comportamental. Se tu quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, ver minha carinha, acompanhar minha rotina e ver minhas doguinhas, vai lá no meu @valtavarespsi no Instagram e no TikTok. Bom, gente, antes da gente começar esse episódio de hoje, eu quero primeiro dizer feliz 2026 para vocês, não é mesmo? Que bom que vocês estão aqui de volta me acompanhando. Eu passei boa parte do ano passado sem conseguir fazer nenhum podcast, sem conseguir gravar nada. Eu até gravei alguns episódios, mas eles ficaram engavetados, eu não consegui editar e tudo mais, por conta da minha mudança mesmo, né? Pra quem não sabe ainda, eu tô morando agora em João Pessoa. Eu sou de Porto Alegre, sou gaúcha, mas estou morando aqui em João Pessoa desde julho do ano passado, aí faz uns 6 meses mais ou menos. Então, gente, foi todo um processo, né, pra conseguir fazer essa mudança. E com isso, me exigiu muito tempo, me exigiu muita energia, muita dedicação para essa mudança, que era uma coisa extremamente importante para mim. E agora estou retomando então o podcast. Finalmente, é um projeto muito importante para mim, um projeto pessoal meu. E eu tô retomando agora com tudo então em 2026. Tem muita coisa legal pra gente falar esse ano. Já tem toda uma linha editorial montada, todo um cronograma pra gente conversar. Tem vários assuntos interessantes que eu quero trazer. E se vocês, claro, quiserem trazer alguma ideia, algum assunto pra gente conversar aqui, fiquem bastante à vontade. Bom, tem alguns adendos, alguns avisos para fazer também, de praxe aqui. O primeiro deles é que talvez vocês escutem as minhas cachorras latindo. A Lolita já é um pouco mais calminha, que ela é mais velha, mas a Pandora é uma cachorra extremamente agitada, então talvez vocês escutem ela aí latindo no áudio no fundo. A outra coisa, gente, é que além de estarmos aqui no Spotify, estamos também no YouTube, tá? Então, se vocês quiserem se inscrever lá no canal no YouTube para apoiar aqui a minha criação de conteúdo, eu super agradeço vocês também. E se vocês puderem seguir aqui no Spotify, Vem com o Tempo Podcast também, isso faz bastante diferença para mim como criadora de conteúdo, certo? Bom, gente, então, sem mais enrolações, vamos ao que nos interessa, ao episódio de hoje, certo? Pra gente começar, então, eu já quero soltar algumas perguntas aqui para vocês já irem pensando e entrando nesse assunto que a gente vai falar hoje. Bom, gente, especialmente nesse início de ano, é importante a gente se perguntar algumas coisas. Primeira delas, quando foi que a gente aprendeu que recomeçar tem que ser rápido? Pega essa pergunta, tá? A próxima pergunta é: o que acontece quando a gente não consegue sustentar esse ritmo ao longo do tempo? E a terceira e última pergunta é: quantas vezes nós nos sentimos atrasadas por estarmos recomeçando de novo? E assim, gente, é muito importante que a gente faça essas perguntas, especialmente no início de um novo ano, no início de um novo ciclo. Isso porque, quando vira o ano, é quase como se a gente tivesse uma nova chance. É um recomeço mesmo. E hoje é justamente sobre o que a gente vai falar. A gente vai falar sobre como recomeços vêm com o tempo. Mas aqui, gente, eu não tô falando daqueles recomeços super cinematográficos, super romantizados que a gente vê por aí nas produções de Hollywood. Também não aqueles cheios de energia, cheios de mudanças do dia pra noite. Não é nada disso. Porque eu nunca acreditei, nunca vou acreditar provavelmente em milagres, né? Eu sempre acredito que as coisas acontecem num processo. E é justamente isso que acontece em qualquer recomeço. É um processo que a gente precisa passar. Então hoje eu quero falar com vocês sobre aqueles recomeços reais. Aqueles que não fazem barulho, que não fazem alarde e que muitas vezes acontecem devagar. Porque justamente a gente está falando de processo. E na nossa cultura, gente, existe uma ideia muito forte, muito central quando vira o ano, quando a gente passa por um ano novo, de que agora vai, vamos recomeçar com tudo, vamos fazer de 2026, né, o nosso ano, e aqui insira qualquer ano que a gente esteja falando. A gente acredita na nossa sociedade que recomeçar é como se a gente virasse uma chave, como se do nada a gente simplesmente mudasse de vida só porque virou o ano, só porque a gente pegou um caderno e escreveu as nossas metas, por exemplo.
Como se bastasse a gente decidir, planejar, fazer metas, e isso realmente fosse o que transformasse a nossa vida do nada. Como se a gente realmente fosse receber um milagre na nossa vida e fosse ter uma nova versão do nada. Mas a verdade, gente, é que isso quase nunca acontece desse jeito. Então, o que acontece geralmente em janeiro? Janeiro é um mês cheio de expectativas, é carregado daquela ideia de que a gente tem que fazer as coisas mudarem na nossa vida, se transformarem nesse novo ciclo. Mas o problema é que muitas vezes a gente não consegue sustentar essas mudanças todas que a gente estipulou pra gente, justamente porque elas podem ter sido mudanças irreais, podem ter sido mudanças que na verdade não tem como acontecer naquele período que tu estipulou. E também, às vezes, muitas vezes, a gente estipula metas baseado naquilo que as outras pessoas dizem que elas querem, baseadas naquilo que as outras pessoas acham que é importante para elas. E às vezes a gente esquece de olhar para nossa própria vida, para nossa própria história, para aquilo que é importante na nossa trajetória. E não na trajetória do outro, na trajetória alheia. Cada pessoa tem o seu caminho. Cada pessoa tem os seus valores. Cada pessoa tem uma ordem de importância para suas coisas da vida. E cada pessoa precisa pensar nas suas metas de forma específica, claro, mas precisa pensar naquilo que é importante para si em primeiro lugar. Não naquilo que é de um imaginário coletivo, que é algo que deve ser importante para todo mundo. Como, por exemplo, tem muitos imaginários sociais na nossa sociedade, né? Um deles é que a gente tem que ter um carro, que a gente tem que ter filhos, que a gente tem que comprar uma casa. E, na verdade, tu pode até querer essas coisas. É importante que tu reflita se tu quer. E se tu quiser, tudo bem também. Mas o que eu tô querendo dizer é que às vezes isso nem é uma coisa que é importante pra ti, mas tu tá simplesmente seguindo a manada, seguindo aquilo que as outras pessoas já disseram que tu tem que fazer, que tu tem que ser, que tu tem que querer. E às vezes não é isso que tu quer. Mas só pra gente fechar esse parênteses, gente, reflitam sobre os valores de vocês. Reflitam sobre aquilo que é importante na vida de cada uma de vocês. Porque se vocês não fizerem isso, a sociedade vai acabar dizendo o que vocês querem e o que vocês devem fazer com a vida de vocês. Então, voltando, gente, a expectativa quando a gente fala de um ano novo é de que tudo vai ser diferente, que tudo vai mudar, que a gente finalmente vai conseguir resolver todas as nossas pendências, que a gente vai conseguir praticar todos os nossos hobbies, que a gente vai conseguir colocar todos os nossos planos na prática. Mas o que acontece na prática muitas vezes? Muitas vezes a gente estipula um ritmo que a gente não consegue dar conta, que a gente não consegue acompanhar. E quando a gente perde esse ritmo, quando a gente nota que a gente não está conseguindo ir no ritmo que a gente gostaria, a gente fica extremamente frustrada, começa a se sentir culpada, começa a achar que nada vai dar certo naquele ano, passa a ficar com a impressão de que se está atrasada naquele momento. E isso gera uma sensação muito estranha na gente, gera uma sensação ruim, gera uma sensação desconfortável. E isso faz com que a gente muitas vezes trave, justamente por causa dessa sensação. Às vezes a gente trava porque a gente não tá conseguindo acompanhar aquele ritmo desenfreado. Então, bom, já que eu não tô conseguindo acompanhar aquele ritmo que eu estipulei, então eu vou soltar as tranças aqui. Muitas vezes isso acontece, gente, até mesmo no início do ano. Não precisa ser lá pro final do ano. Mas muitas vezes as pessoas acabam desistindo até mesmo no início do ano. Justamente porque estipularam um ritmo que é absurdo, às vezes irrealista mesmo. Então a gente precisa sempre rever esses ritmos. Respeitar o próprio ritmo é extremamente importante. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. E talvez tu já tenha tido essa sensação estranha que eu tô falando. Talvez tu esteja sentindo ela agora. Mas o que quase ninguém te fala é que a maioria dos recomeços não é algo extremamente empolgante, algo que tu tá extremamente motivada para fazer. Às vezes, esses recomeços, eles são silenciosos. Às vezes, eles são cansados, no sentido de que tu, às vezes, passou por alguma situação que tu tá tendo que te erguer na tua vida. Às vezes, esses recomeços também podem ser cheios de dúvidas, porque a gente não sabe como que vai ser se a gente fizer aquilo que a gente tá querendo fazer, se a gente fizer aquilo, se a gente praticar aquilo que a gente tá querendo recomeçar ali. Mas, se a gente nunca fizer, a gente não vai saber nunca. Então, a gente precisa, mesmo com dúvida, agir diante daquilo que é importante para nós. De novo, bato nessa tecla. É importante para ti? Então, isso é algo que tu precisa colocar em prática. Isso é algo que tu precisa fazer, esse recomeço que tu precisa ter. Então, gente, assim, o que acontece? Recomeçar não é sobre apagar aquilo que já veio antes. Recomeçar é a gente seguir em frente, carregando os aprendizados, as marcas, as experiências que a gente teve
diante daquele processo que a gente já passou e que a gente está tendo que recomeçar. Inclusive, muitas vezes, essas marcas, esses aprendizados, essas experiências são coisas doloridas, mas que são extremamente valiosas no sentido de que a gente realmente cresceu, se desenvolveu com aquilo e talvez possa até recomeçar de uma forma melhor, mais inteligente, mais pensada, mais planejada, num ritmo mais correto ali, num ritmo que seja mais fácil da gente conseguir seguir e dar continuidade. E não numa coisa que vá nos travar. Então, muitas vezes a gente já tentou colocar em prática algum projeto, já tentou se relacionar de uma forma melhor, já tentou fazer as coisas de uma forma e aquilo ali não funcionou. Mas se tu tá tentando recomeçar, talvez tu possa levar em consideração todas essas experiências, toda essa bagagem que tu já teve diante dessas coisas que tu já tentou fazer, para que tu possa então fazer as coisas de uma maneira diferente. Porque, gente, burrice não é não saber uma coisa. O que é burrice mesmo é a gente fazer as mesmas coisas sempre, esperando resultados diferentes. Então a gente precisa fazer coisas diferentes se a gente quer resultados diferentes. Isso parece muito óbvio, falando assim, mas é algo que a gente às vezes esquece. A gente precisa se relembrar. E é por isso que eu falo sobre isso aqui também. Porque o óbvio às vezes precisa ser dito, precisa ser lembrado. E muitas vezes também esses recomeços não são algo que são uma escolha super entusiasmada, algo que, nossa, tu estava realmente querendo fazer. Às vezes, esse recomeço é por uma necessidade tua na tua vida. E esse recomeço, ele pode ser extremamente desafiador, principalmente quando temos que recomeçar depois de um processo de burnout, quando a gente tem que recomeçar depois de uma separação, por exemplo, quando a gente tem que recomeçar depois de uma decepção muito grande que a gente teve na nossa vida, quando a gente tem que recomeçar um relacionamento, estabelecendo mais limites e tendo menos idealização em cima daquele relacionamento, quando a gente tem que recomeçar a cuidar de si mesma depois de muito tempo se negligenciando, ou quando a gente tem que recomeçar também um projeto sem romantizar tanto aquele projeto, ou quando a gente tem que recomeçar um projeto que não deu certo, que a gente tem que recomeçar de uma outra forma. Então, isso pode ser especialmente desafiador. Mas é possível. E é importante a gente entender que esses recomeços, eles vêm com o tempo. Ao longo da minha vida, eu aprendi que recomeços não chegam com motivação muitas vezes. Eles chegam com cansaço, eles chegam com medo, eles chegam com aquela sensação de insegurança, às vezes com uma sensação até de impotência, com uma sensação de não sei muito bem como fazer isso, mas eu sei que se eu continuar do mesmo jeito, as coisas vão dar errado, se eu continuar do mesmo jeito, nada vai acontecer na minha vida, não dá pra continuar do mesmo jeito, mas eu também não sei como fazer essa mudança, não sei como fazer esse recomeço, ou não tenho habilidade pra isso ainda, às vezes a gente também não tem habilidade pra fazer algo que a gente tá tentando recomeçar, então a gente precisa ir atrás de adquirir essa habilidade. E assim, gente, tá tudo bem os recomeços não virem com uma grande motivação. Tá tudo certo. É assim mesmo. Nos últimos tempos, eu mesma vivi grandes mudanças na minha vida, mudanças extremamente importantes e valiosas para mim. Por exemplo, que nem eu falei para vocês no início do episódio, eu me mudei aqui para João Pessoa ano passado, em julho do ano passado. Então, eu tive todo um processo de readaptação, de mudança de rotina, muita coisa mudou na minha vida. Até mesmo a questão da luz solar, porque aqui é a primeira cidade do Brasil que nasce o sol, né? Então nasce o sol muito cedo, 5 e pouco da manhã já tá nascendo o sol, 5 e pouco da tarde já é escuro, já é noite. E isso pra mim é muito diferente, porque em Porto Alegre era 7 e pouco da manhã que clareava e 7 e pouco da noite que escurecia. Então, assim, tem uma diferença muito grande, é quase como se eu estivesse num constante fuso horário. E foi difícil para mim me adaptar a isso. Foi um recomeço, mas foi algo que estava alinhado com aquilo que eu quero viver e com a pessoa que eu quero me tornar. Por isso que eu digo para vocês, se é algo importante para vocês, o recomeço vai ficar um pouco mais leve. Não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer que vai ser simples, mas quer dizer que pelo menos tu vai estar tendo um propósito naquilo. Tu tá fazendo algo que é um recomeço, porque é algo que é valioso para ti, que é valoroso para ti na tua vida. E essas mudanças que eu vivi, gente, ano passado, elas não foram mudanças rápidas, elas não foram mudanças fáceis, elas não foram mudanças simples. Eu até mesmo voltei para terapia para conseguir lidar com algumas dessas mudanças que aconteceram na minha vida. Mas foram mudanças extremamente importantes, como eu falei para vocês. E essas mudanças, elas pediram não só tempo, mas também muita paciência e muita compaixão, muita gentileza comigo mesmo.
Porque muitas vezes, gente, eu tive que abrir mão de algumas coisas para conseguir fazer outras. Para conseguir dar conta, por exemplo, de organizar o meu apartamento aqui em João Pessoa, eu tive que deixar muitas vezes de trabalhar, eu tive que muitas vezes deixar de fazer alguma coisa para o meu negócio. Não que eu deixei de atender, mas eu deixei de fazer alguma coisa extra para o meu negócio que eu queria fazer, que eu tava querendo uma mentoria para isso, mas eu tive que abrir mão. Por quê? Porque a minha prioridade naquele momento é também o meu trabalho, claro, é também o meu ganha-pão, né? Que é o que eu faço ali, os meus atendimentos sempre foram prioridade, isso eu não abri mão. Mas eu tive que abrir mão de uma segunda parte, que é o meu crescimento no meu negócio. Então, no segundo semestre do ano passado, o crescimento do meu negócio foi muito baixo, porque eu estava muito voltada para questões pessoais, de adaptação, de mudança de rotina, de realmente estar me adaptando numa cidade nova, de estar entendendo onde que eu vou fazer pilates, onde que eu vou fazer pole, onde é que eu vou fazer as coisas que eu faço no meu dia a dia, onde que eu posso comprar as coisas que eu gosto de comprar, onde que eu posso fazer mercado, por exemplo. Então, foi uma adaptação grande. E além disso, foram acontecendo várias outras mudanças ao longo do ano da minha vida que eu também tive que lidar. E eu quero dizer pra vocês que eu ainda tenho que lidar com essas mudanças. Eu ainda tenho que lidar com tudo o que aconteceu no ano passado. Eu ainda tenho que muitas vezes pensar sobre isso. Porque é uma mudança significativa. É um recomeço muito significativo de vida. Mas é algo que está sendo muito bom pra mim. Acho que nada que eu tenha feito pra mim, assim, foi tão grandioso, foi tão importante quanto essa mudança foi pra mim. Então, para vocês verem, é um recomeço desafiador, é um recomeço numa cidade nova, num estado novo, mas é um recomeço valoroso. Então, se é valoroso, vale a pena. E é claro, gente, que teve momentos que eu também queria que o processo fosse mais rápido, que eu já estivesse lá do outro lado, que eu já tivesse conseguido chegar no lugar onde eu queria chegar. Mas eu precisei aceitar que eu ainda estava ali no meio do caminho, que eu ainda estava caminhando, que eu ainda estava tropeçando muitas vezes. E tá tudo bem. E talvez, gente, essa seja uma das partes mais difíceis de recomeços. Entender que recomeços são processos e não eventos. A gente fica, às vezes, esperando que a gente estale os dedos e recomece uma coisa, que a gente estale os dedos e consiga alcançar o resultado desejado durante muitos anos da nossa vida. Mas a gente precisa entender que recomeços não são algo único, um evento específico da nossa vida, mas sim um caminhar, é um processo que nem a gente estava falando. Então, tu precisa caminhar um passo de cada vez. Subir um degrau da escada de cada vez. Porque senão tu vai te atropelar. Tu às vezes vai cair de cara no chão, vai tropeçar na escada, vai cair e vai tabacar no chão. Porque tu não tá respeitando o processo. Se tu respeitar o processo e caminhar um pouquinho por dia, caminhar um pouquinho por semana, um pouquinho por mês, um pouquinho por ano, tu vai chegar em resultados que tu quer alcançar. Tu vai conseguir recomeçar coisas na tua vida. Tu vai conseguir fazer transformações importantes no teu dia a dia. Mas tu precisa entender que tu precisa fazer disso um processo e não um evento único. Não esperar que isso seja algo que vai se dar do dia para noite ou da noite para o dia, porque senão tu vai te decepcionar, tu vai te frustrar. Eu gosto muito de uma frase que diz que toda frustração é uma expectativa mal dimensionada. Eu concordo plenamente com essa frase. Eu acho que toda frustração que a gente tem é porque a gente teve uma expectativa muito elevada acerca daquela situação. E aí a gente não deixou a nossa expectativa alinhada com aquilo que é real, com a realidade. E se a gente não alinha a expectativa com a realidade, a gente vai acabar se frustrando, caindo de cara no chão. E aí, gente, com o tempo, eu fui percebendo que alguns elementos são muito importantes para que esses recomeços sejam mais sustentáveis pra gente. A primeira coisa que eu vejo que é muito importante é a gente respeitar o tempo. Sim, a gente precisa respeitar o tempo, respeitar o nosso tempo. Ah, porque fulaninha conseguiu esse resultado em uma semana. Tu não é fulaninha, tu não tem a vida de fulaninha, tu não tem a rotina de fulaninha, tu não sabe o que fulaninha teve que fazer pra isso. Então, assim, essa coisa de comparação é aquilo que só vai minando a nossa autoestima, só vai nos deixando lá embaixo do cocô do cavalo do bandido, como dizem, e a gente não consegue se sentir capaz de fazer aquela transformação na nossa vida, porque justamente a gente está se comparando com a vida alheia, com a rotina da outra pessoa, com a vida da outra pessoa. E cada pessoa tem uma rotina diferente. Às vezes tu tem filho e essa pessoa que tu está se comparando não tem filhos.
E aí, como é que tu vai comparar a rotina de uma pessoa que tem filhos com a rotina de uma pessoa que não tem filhos? É totalmente diferente. Isso por si só já faz o teu recomeço, já faz o teu processo ser mais longo, por tu ter filhos, por exemplo. Ou então, vamos supor que tu tenha menos condições financeiras do que aquela pessoa que tu tá te comparando. Como que tu vai comparar a vida de uma pessoa que tem mais condições financeiras com a vida de uma pessoa que não tem tantas condições financeiras assim? É inviável, gente. É inviável. A gente precisa entender que se a gente ficar se comparando, medindo a nossa vida com a régua das outras pessoas, a gente vai só se frustrar também. Tem duas coisas que frustram a gente. A questão da expectativa mal dimensionada, que a gente estava falando antes, quando a gente coloca a expectativa muito acima daquilo que é real. E a segunda coisa é quando a gente fica se comparando muito com as outras pessoas. Isso gera uma frustração enorme. Tá? Então, existem outras coisas, claro, que nos frustram, mas essas são as duas principais coisas que nos frustram como ser humano. Tá? São as duas coisas que a gente mais vê, por exemplo, na clínica. No meu consultório, por exemplo, a maioria dos meus pacientes que se compara tem um sofrimento mental significativo, tem um sofrimento emocional muito grande. A maioria dos meus pacientes que faz uma expectativa muito alta, que tem uma expectativa muito alta acerca dos seus resultados, das suas capacidades, também vai acabar se frustrando, vai acabar gerando uma ansiedade muito grande e isso vai fazer com que a pessoa sofra. Então, nem sempre o nosso tempo, acompanha o tempo do calendário, acompanha as expectativas externas, acompanha o ritmo das outras pessoas, acompanha o ritmo que as outras pessoas disseram que tu tem que ter. Nem sempre isso vai acontecer, porque justamente cada pessoa tem seu ritmo e tá tudo bem. O segundo elemento que eu observei é a questão da consciência. Sim, se tu começar a perceber padrões antigos que tu carrega, emoções que foram surgindo ao longo do teu caminho, e se tu começar a entender também o que te trouxe até aquele ponto que tu tá, isso já vai ser de grande valia para ti. Isso já vai ser algo muito importante dentro do teu processo. Se tu observar todas essas coisas sem julgamento, ainda mais benefício tu vai ter, ainda mais sustentável vai ser esse processo de mudança, de transformação, de recomeço. Porque, gente, a gente ficar se julgando, a gente ficar se dizendo que a gente deveria ter feito diferente, que a gente deveria ter aprendido a fazer as coisas de uma forma melhor, que a gente não deveria ter feito tal coisa, enfim. Se a gente ficar se julgando o tempo inteiro, a gente vai ficar se travando, muitas vezes a gente vai acabar se perdendo nesse processo, e isso vai acabar minando os nossos resultados. Porque justamente julgamento é uma das coisas que mais faz as pessoas se sentirem mal com elas mesmas. Se a gente recebe julgamento dos outros, a gente também se sente muito mal. Se a gente julga outras pessoas, a nossa relação com essas pessoas acaba ficando prejudicada. Então, julgamento é sempre uma coisa que a gente precisa tentar não fazer. É algo desafiador para o ser humano, sim, muito desafiador, porque ser humano é um ser extremamente julgador. A gente tende a chegar num ambiente, já julgar aquele ambiente, já julgar as pessoas naquele ambiente, porque justamente o nosso cérebro foi feito para sobrevivência. O nosso cérebro busca sinais no ambiente o tempo inteiro de que a gente vá precisar se proteger de alguma forma, de que a gente vá morrer de alguma forma. Então, ele está o tempo todo buscando coisas para que a gente consiga sobreviver. Buscando lidar com essas coisas no ambiente para que a gente consiga sobreviver. Então, por isso que nosso cérebro sempre vai para esse lado mais negativo da coisa. Ele vai para esse lado mais de observar mesmo questões ali ruins no ambiente. Inclusive, julgamentos. Então, é muito, muito importante que tu cuide com os julgamentos. Cuide com os julgamentos. Isso é muito desafiador, mas, cara, quando tu começar a fazer isso é surreal, assim. É surreal. Quando tu começar a se julgar menos, tu vai ver que a coisa fica muito mais tranquila, que a tua vida fica mais leve, que tu se sente menos pesada, que tu tem mais energia, que tu tem mais disposição, que às vezes tu fica até mais determinada pra fazer as coisas, que às vezes tu tem até mais disciplina pra fazer as coisas, porque tu não tá o tempo todo te julgando. Às vezes a gente se julga com o conhecimento que a gente tem agora de algo que a gente fez no passado. Então, por exemplo, a gente fica, porque eu deveria ter feito as coisas diferentes naquela vez. Talvez eu até poderia ter feito as coisas diferentes naquela vez. Mas será que tu sabia o que tu podia fazer diferente naquela vez? Será que tu tinha o conhecimento que tu tem agora, o nível de recursos que tu tem agora?
nível de habilidades que tu tem agora? Às vezes não, às vezes tu não tinha esse nível todo de recursos, de habilidade, de conhecimento que tu tem agora, e tu tá te julgando baseado numa coisa que é como tu é agora. Só que lá no passado tu não era essa pessoa que tu é hoje. A gente se transforma o tempo inteiro, diariamente, mensalmente, semanalmente, anualmente. A gente está o tempo todo se transformando, a gente está o tempo todo em constante transformação e adquirindo o tempo todo novas habilidades, novos recursos, novas ferramentas, novos conhecimentos. E isso faz com que a gente consiga melhorar o nosso processo de tomada de decisão, de resolução de problemas. E que bom, ainda bem que a gente tem essa possibilidade de avançar, de aprender, de melhorar. Mas a gente não precisa ficar se julgando com base naquilo que a gente sabe agora de algo que a gente fez lá no passado. Se a gente fizer isso, a gente vai também entrar numa espiral de frustração, de negatividade, de ficar pensando que a gente poderia ter feito melhor e ficar insegura. Então, isso tudo, gente, é algo que a gente precisa levar muito em consideração. Então, essa consciência, esse não julgamento dentro dessa consciência é extremamente valioso. É muito importante para qualquer processo de recomeço, para qualquer processo de mudança. A gente precisa entender que a gente pode e deve ir um dia de cada vez nesses recomeços. E isso também faz parte dessa consciência. Entender que não precisa ser tudo atropelado, tudo rápido, que nem a gente estava falando na parte de respeitar o tempo. Precisa ser no teu tempo. E precisa ser um dia de cada vez. Eu costumo falar para os meus pacientes uma coisa que ajuda muito eles, geralmente, que é a questão de que, quando eles estão muito focados em que eles precisam resolver tudo no mesmo dia, eu digo o seguinte: isso que está acontecendo na tua vida agora, isso que tu precisa resolver, vai continuar lá amanhã? Vai continuar lá no dia seguinte? Tu vai continuar tendo isso para resolver amanhã? E eles sempre me respondem que sim, que eles vão continuar tendo aquilo para fazer amanhã. E aí eu digo, então, qual que é a diferença de tu resolver isso hoje, às 11 horas da noite, meia-noite, do que resolver as coisas no dia seguinte? Muito mais descansado, muito mais energizado, com uma sensação de estar realmente ali descansado. Qual que é a grande diferença? A diferença é que talvez até tu faça melhor aquilo no dia seguinte. Mas às vezes as pessoas ficam com essa sensação de que elas têm que resolver absolutamente tudo no mesmo dia. E isso faz com que elas entrem em um sofrimento emocional muito grande. E é por isso que a gente sempre trabalha essa questão com os pacientes também, por exemplo. De que a gente precisa fazer as coisas um passo de cada vez. Um pouquinho de cada vez. E se tu responder que tu vai continuar tendo aquela mesma coisa para fazer no dia seguinte, resolve no dia seguinte, se já é 11 horas da noite, pelo amor de Deus. Vai dormir, vai descansar. Entenda que se tu não conseguiu resolver aquilo naquele dia, naquela hora, naquele momento, e tu tem a capacidade de resolver aquilo no dia seguinte, tu pode resolver aquilo no dia seguinte. A não ser que seja algo extremamente urgente, que depende muito de ti, que, por exemplo, assim, alguma coisa, sei lá, do teu filho. Daí outra história. Daí a gente tá falando de urgência, de emergência. Mas aqui eu tô falando daquelas situações que são importantes para ti, são realmente coisas ali que tu precisa fazer no teu dia a dia, que tu precisa dar conta no teu dia a dia, são demandas que tu precisa fazer, mas que tu pode talvez deixar para resolver em outro momento, se já é 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã. Não precisa resolver naquele exato momento. Aquele problema, aquela situação, aquela tarefa, vai continuar existindo no dia seguinte. Então, gente, esse segundo passo é extremamente importante também. Tu ter consciência, desenvolver essa consciência e não julgar as coisas que acontecem na tua vida, as transformações que acontecem na tua vida, os recomeços que estão acontecendo no teu processo. E entenda que se tu fizer esse processo de consciência sem julgamento e com mais curiosidade, com mais criatividade, com mais até mesmo descanso, tu vai ter resultados melhores, mais significativos. Porque tu vai estar também tendo um pouco mais de autocompaixão, que é justamente o nosso terceiro ponto. Então, esse terceiro e último ponto é a questão da gentileza, da autocompaixão. Quando a gente é mais gentil com a gente mesmo, muitas vezes a gente consegue ser mais produtivo até. Muitas vezes a gente consegue dar vazão a coisas que a gente já queria fazer há muito tempo, porque a gente está conseguindo realmente ser gentil com a gente mesmo.
Às vezes a gente acha que disciplina é tudo, que disciplina é a coisa mais importante que a gente precisa ter quando a gente quer começar alguma coisa. E na verdade, eu diria que a gentileza, a autocompaixão, ela é muito mais importante do que a disciplina. A gentileza, ela sustenta mais que a disciplina. Às vezes a gente acha que disciplina é a única coisa que pode sustentar os nossos processos, os nossos recomeços, as nossas mudanças, os nossos resultados. Mas na verdade, o que sustenta mesmo é a gentileza. É entender que às vezes tu vai ter sim imprevistos, entender que às vezes sim tu vai ter percalços no meio do caminho e tá tudo bem, tá tudo certo. Só que daí tu vai ter que lidar com isso para que tu consiga voltar para o teu processo de recomeço, para que tu consiga voltar para o teu processo, para o teu projeto, para aquilo que tu tá fazendo. Então, é importante entender que uma coisa não anula a outra. Ser gentil consigo não requer que tu não seja disciplinado. Só que disciplina é algo que não se sustenta sem a gentileza. E a gente precisa parar de se tratar como um projeto que é mal executado, como algo que está sempre quebrado. A gente precisa entender que a gente não está quebrado, que a gente não é mal executado, mas sim que a gente é um resultado de um processo em construção, em constante construção. Quando a gente entender isso, quando a gente entender que a gente é resultado de um processo que está em constante construção, a gente vai conseguir ser muito mais gentil com a gente mesma. Porque a gente vai entender que a gente precisa estar no nosso ritmo, que a gente precisa ter consciência das nossas emoções, que a gente precisa ter consciência dos nossos pensamentos, daquilo que está acontecendo na nossa vida, dos nossos imprevistos, enfim. E tudo isso vai gerando uma sensação de que a gente está conseguindo avançar, mas que a gente está conseguindo avançar naquilo que é importante para nós e no nosso ritmo. E de uma forma que a gente esteja ciente das coisas que estão acontecendo na nossa vida, dos nossos padrões de pensamento, dos nossos padrões emocionais, enfim, que a gente não está simplesmente descartando tudo isso, desconsiderando tudo isso em prol só de algo que é um resultado. A gente precisa levar tudo isso em conta e ainda assim focar no resultado. É tudo sobre um processo. De novo, não esqueçam disso. Tudo é sobre um processo. Por isso que eu coloquei o nome desse podcast como Vem com o Tempo. Porque é justamente isso, gente. As coisas, elas vêm com o tempo. Eu sempre vou bater nessa tecla aqui com vocês. Então entendam, gente. Recomeçar não exige força o tempo inteiro. Recomeçar exige presença. Exige estar aqui. Exige estar consciente das coisas que estão acontecendo na nossa vida e estar consciente de que é preciso tomar um passo de cada vez, um dia de cada vez, para que a gente possa então dar conta desses recomeços, que muitas vezes podem ser recomeços complexos, difíceis, desafiadores, que geram às vezes até dor, mas que a gente tendo essa autocompaixão, tendo essa consciência e respeitando o nosso tempo, a gente vai conseguir lidar com isso de uma forma muito mais sustentável ao longo do tempo. Então, se está num momento de recomeço ou se está pensando em recomeçar alguma coisa, talvez não seja sobre tu fazer mais, tu fazer melhor. Talvez seja sobre simplesmente tu continuar no processo, tu continuar nesse caminhar. Mesmo que isso seja do teu jeito, mesmo que seja no teu ritmo, mesmo que isso seja com a tua realidade, com o teu contexto, com a tua vida, com a tua rotina. Isso é muito importante. Sim, respeitem essa rotina, seu processo, seu tempo. E isso vai fazer com que as coisas sejam mais leves, os recomeços sejam um pouco mais tranquilos, mesmo que ainda possam gerar um certo sofrimento, uma certa sensação de se desacomodar daquilo que está cômodo ali pra gente. E isso vai acontecer mesmo. A gente vai ter uma sensação de que a gente está se desacomodando. A gente às vezes fala, né, que a sensação de estar na zona de conforto às vezes pode ser muito confortável. De fato, pode ser. Mas eu gosto de pensar que a gente tem uma zona de acomodação. Porque conforto, gente, a gente busca conforto. Eu busco conforto. Não sei se vocês buscam também, mas eu busco conforto. Então eu não gosto muito dessa coisa de zona de conforto, porque a gente está o tempo todo, como ser humano, buscando mais conforto. Mas existe uma zona de acomodação. Essa zona de acomodação é a zona que a gente precisa sair quando a gente está fazendo algum recomeço. Quando a gente está passando por um processo de recomeço. Então, olhem para a zona de acomodação de vocês, entendam o que está acontecendo nela e se perguntem quais que são as coisas que vocês podem fazer hoje para recomeçar naquilo que é importante para a vida de vocês. Bom, gente, eu quero agradecer quem ficou comigo aqui até o final desse episódio. Eu sei que a gente falou sobre bastante coisa, espero que vocês tenham entendido a mensagem desse episódio de hoje.
E eu quero saber se vocês colocaram alguma coisa em prática. Eu quero que vocês contem depois nos comentários aqui no Spotify ou também no YouTube, dependendo da plataforma onde vocês estão me assistindo. Se tu chegou até o final do episódio, comenta com emoji de coração, pra eu saber que tu faz parte do seleto grupo aqui que fica até o final do episódio, que escuta tudinho que eu tô falando, porque isso é muito importante pra mim como criadora de conteúdo. Gente, só pra fazer um adendo aqui, eu não sei o que aconteceu com o microfone. Realmente eu tinha conferido tudo, já tinha feito alguns testes até antes pra ver se tava tudo ok com o microfone. E só ficou ok agora na parte final ali, quando eu já tava me despedindo de vocês, porque eu tirei todos os cabos, coloquei tudo de novo. E eu realmente não sei o que aconteceu dessa vez. O microfone simplesmente parou de funcionar no início da gravação. Então eu peço desculpas pra vocês que a qualidade do áudio realmente não tá melhor. Eu vou tentar dar uma melhorada na edição, mas eu não sei se vai ficar muito bom, né? Porque tá com um certo eco, assim. Eu acho que pegou o microfone do próprio computador, então acaba que não é a mesma coisa. Mas, né, espero que vocês foquem aí dessa vez na mensagem, mais a mensagem que eu tô trazendo pra vocês do que realmente no áudio. Vou tentar não deixar acontecer isso numa próxima vez, vou tentar verificar aqui o que tá acontecendo, mas peço desculpas, né, pra vocês nesse sentido dessa vez, tá bem? Se tu achou essa conversa útil, não esquece de compartilhar esse episódio com alguma amiga que possa se beneficiar igualmente desse conteúdo. E já aproveita para seguir o Vem Com Tempo no Spotify e avaliar com 5 estrelinhas para valorizar essa criadora de conteúdo que vos fala. E também, se tu estiver vendo esse vídeo dentro do YouTube, eu gostaria de pedir que tu se inscrevesse no canal e que também tu curtisse o vídeo para me ajudar a alcançar cada vez mais pessoas com a minha mensagem. E lembre-se, eu ainda não tenho todas as respostas, porque tudo vem com tempo. Um beijo e até a nossa próxima conversa.